Questão 104. Algumas toneladas de medicamentos para uso humano e veterinário são produzidos por ano. Nossa, várias toneladas. Imagina a quantidade de remédio que é produzido no mundo. Os fármacos são desenvolvidos para serem estáveis, mantendo suas propriedades químicas de forma a atender um propósito terapêutico. Como assim? Quando o medicamento ele é produzido com base em uma molécula. Certo? Então você testa in vitro, testa em animais, você vê que aquela molécula, ela realiza algum papel, ela ajuda em determinada função. Mas para ela fazer isso, ela tem que estar íntegra, ela tem que estar estável, aquela molécula. Qual é um dos problemas, né, que o pessoal de farmácia, o curso de farmácia, quando você estuda farmacologia, você percebe? É que a gente chama de meia-vida do medicamento. Quando o medicamento entra no nosso corpo, o nosso corpo já começa a degradar esse medicamento. Essas moléculas elas começam a ser degradadas. O fígado faz muito bem isso, ele começa a atacar. E aí é como se o corpo ele não entende, ó, essa molécula eu tô colocando para dentro, o corpo, que é para o seu bem, que eu tô com um problema aí, e eu quero que essa molécula fique íntegra. Mas o corpo ele tá nem aí, ele, ó, isso é estranho, que molécula é essa? Vamos atacar essa molécula, vamos quebrar essa molécula, existem enzimas para isso e tal. OK? Então o medicamento ele tem que ser feito para que ele fique um máximo de tempo estável, ok? Então isso é bom para a gente? Para que ele funcione tem que haver. Só que existe um problema. Olha aí, continuando. Após o consumo de fármacos, parte de sua dosagem é excretada de forma inalterada. Ou seja, quando você toma um medicamento, ele vai fazer o efeito dele, ele está sendo degradado. Essa parte degradada, que foi alterada, vai embora na urina, tá certo? Ou pode ser aproveitado de alguma outra forma no seu corpo e tá beleza. Só que uma parte, por necessidade do farmacêutico, tem que deixar estável para poder funcionar, uma parte o corpo não consegue alterar. E aí quando você faz o xixizinho, quando você faz o cocôzinho, esse medicamento sai inalterado, que é o que tá falando aí. E ele persiste no meio ambiente. Tá certo? Um exemplo bem clássico, tá certo? São as pílulas anticoncepcionais, tá certo? Que estão alterando populações de peixes, por exemplo. Então a quantidade de estrogênio, tá certo? Nas águas, à medida que a pílula anticoncepcional ela foi ficando cada vez mais famosa, né? E muito mais usada. Então a mulher toma lá a pílula, né? No dia certinho e tal. E quando ela vai fazer o xizinho dela, o excesso, todo dia, estrogênio está saindo ali. Então vai essas águas para os rios. Então, se a gente comparar, se a gente conseguisse voltar no tempo, né? Pegar uma amostra de água de um rio e comparasse com a amostra de um rio de hoje, principalmente uma cidade, você ia ver uma quantidade de hormônio aqui muito maior, de medicamento muito maior do que esse daqui, que foi coletado quando não existia esses medicamentos. Então isso altera, isso causa um certo impacto ambiental. Em todo o mundo, antibióticos, hormônios, anestésicos, anti-inflamatórios, entre outros, são detectados em concentrações preocupantes no esgoto doméstico, em águas superficiais, né, lagos, rios, e no subsolo, nos lençóis freáticos. Dessa forma, a ocorrência de fármacos residuais no meio ambiente pode apresentar efeitos adversos em organismos aquáticos e terrestres, como eu falei para vocês, né? Então, os peixes, por exemplo, as fêmeas, tá certo? Ou, enfim, um alevino, muitas vezes a quantidade de hormônio que ele vai produzir é o que vai decidir se ele vai ser um macho ou vai ser fêmea. E aí, se ele está absorvendo da água muito estrogênio, aquele peixe que era para ser macho se transforma, amadurece e fica fêmea. E aí você tem um desbalanço, pouco macho e muita fêmea. E aí você vai ter uma quebra, tá certo? Na estabilidade reprodutiva da espécie, que pode ameaçar inclusive a espécie, tá certo? Causar uma diminuição da população, pouco macho para muita fêmea, os machos não dão conta, coitados, né? Da produção de esperma para poder ter que fertilizar tanta fêmea. E aí você pode ter uma diminuição da população e quem sabe lá na frente uma extinção da espécie, ok? Mas depois de todo esse beleléu, qual é a pergunta? Qual ação, ecologia, qual ação minimiza, ou seja, diminui, essa é a palavra-chave daí, a permanência desses contaminantes no recurso hídrico. Então o que ele quer? Ele quer que você pense em alguma coisa que diminua a presença, a permanência desses contaminantes, ó. Que contaminante? Fármacos inalterados, na forma inalterada dos recursos hídricos. Então você tem que bolar alguma coisa
para que esses fármacos inalterados na sua forma original, então, eles diminuam nos rios, nos lagos, nos açudes, enfim. Então, letra A. Utilização de esterco como fertilizante na agricultura. Ele está dizendo pegar, fazer esterco, esse esterco, e utilizar como fertilizante na agricultura. Mas espera aí. Na agricultura, você usou como fertilizante. Esses elementos não vão entrar no solo e voltar para o lençol freático, não. Quando chover, esses elementos não vão voltar, não. Vão voltar do mesmo jeito. Você não fez nada para alterar, ó. Se liga aí, ó. Ele está falando permanência desses contaminantes. Que contaminantes? Fármacos e a forma inalterada. Você não alterou em nada. Não. Ampliação das redes de coleta de esgoto na zona urbana. Então, você aumentar a quantidade de coleta de esgoto, tá certo? Mas as pessoas vão continuar fazendo xixi, cocô, e continuam tomando medicamentos, hormônios, continuam tomando anestésico, tá indo pro esgoto. Esgoto não é um recurso hídrico? Inclusive, é o que a gente chama de, uma água superficial. Ou tá no subsolo. Não mudou em nada. Descarte dos medicamentos fora do prazo de validade em lixões. A ideia agora é faz um mutirão, faz um projeto para pessoas do governo passarem na casa de todo mundo, pegar tudo que é medicamento vencido e jogar no lixão. Então, induz a população a fazer isso. Aí lá no lixão a caixa se degrada, né, isso vai chover, vai varrer essas moléculas e vai de novo para os recursos hídricos. Desenvolvimento de novos processos nas estações de tratamento de efluentes. Agora, minimiza sim. Por quê? O esgoto está lá. Você pode aumentar o que quiser. As pessoas continuam jogando, tá certo? O que mesmo que ele colocou aqui? Hormônios, antibióticos, anestésicos. Só que qual é o segredo agora? Quando esse esgoto chegar na estação de tratamento, você tem um novo processo. Você pode colocar enzimas, ácidos ou alguma substância que quebre a forma inalterada desses fármacos. Ou seja, que quebre esses fármacos e eles passem a ser inofensivos. Agora sim. É aquela questão mamãe, né? Que é para todo mundo acertar. É bem óbvio. É isso que vai conseguir diminuir, minimizar a permanência desses contaminantes. Qualquer coisa dessa aqui não vai diminuir, tá certo, a permanência desse contaminante. Reuso do lodo, né? Você pegar agora fazer o lodo das estações de tratamento no esgoto, do esgoto para a agricultura. Você está pegando os fármacos, essas formas inalteradas, tirando de um lugar e jogando para o outro. Você colocou a sujeira para debaixo do tapete. Você não tratou a sujeira, ok? Então é isso.